cabelo tá diferente, né? Não tinha barba, um pouquinho mais, uma cara de um pouquinho mais de guri, mas tá aqui com colegas como a Angélica, como tô vendo o Alexandre aqui. Eu vejo essa foto na frente da rádio com tantos colegas que passaram por aqui, outros tantos que permanecem, né? Essa é uma característica da rádio, as pessoas trabalham bastante tempo aqui porque gostam, é um clima familiar, é um clima muito bom que a gente tem aqui. E é um sentimento de orgulho, né, por ver isso aí, da história que estamos construindo aqui, junto com a Rádio Independente, e querer fazer ainda mais, né, para a história da rádio, para a história do Vale do Taquari e para a história de Lajeado. Estou trabalhando na Rádio Independente desde 2007. Na época, até uma curiosa história, eu cheguei a bater na porta aqui da Independente em algum momento e na época não tinha vaga. E aí eu fui procurar outros espaços em outros locais para trabalhar, em meios de comunicação. Eu trabalhava na assessoria de imprensa da Prefeitura de Lajeado e, ao mesmo tempo, eu fazia um trabalho tipo de freelancer. Eu trabalhava nos finais de semana, eventualmente meios de semana também na rádio Venâncio Aires, como repórter, né, trabalhando especificamente em jogos de futebol. Foi quando, na época, o Gabriel Miller, que era o diretor da Rádio Independente, e através do Adil César, que era o coordenador de esportes, junto com o Marcel Feldens, vieram me procurar e a gente fez, né, uma conversa, algumas conversas até chegar num denominador final. Foi quando eu saí dos 2 empregos onde eu estava para vir fazer na Rádio Independente, somente numa empresa, trabalhar no esporte e trabalhar no jornalismo também. Pedia sempre espaço, eu quero trabalhar na minha área. E aí foi quando o pessoal saiu de férias e eu fiz uma saída na época com o prefeito Cláudio Schumacher e fiz um acompanhamento de 2 empresas que estavam abrindo em Lajeado. Eu me lembro que o meu texto passou para a revisão do Fabiano Conte, que trabalhava aqui na Rádio Independente, para ele dar o ok. Então, eu já tinha algum contato com algumas pessoas, eu tinha vindo dar entrevista para o Joel Alves, na época também que ele tinha um programa Viagem, daquelas pessoas que tinham histórias, que tinham vivido no exterior. Eu tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, eu já tinha vindo aqui dar entrevista também no outro lado do microfone, né? Então, conhecia boa parte aí dos profissionais, o Renato Worm também. Acho que tinha mais gente que eu conhecia, né? Mas claro que depois tudo mudou quando eu vinha fazer parte da equipe. Eu comecei a estudar jornalismo muito por causa do esporte, por causa do futebol. Sempre foi a minha paixão, eu sempre acompanhei muitas emissoras, né, da capital, a própria Independente, indo torcer pro Lajadense no campo, né? Mas sempre gostei muito do futebol. Então, eu procurei estudar jornalismo por conta disso. Eu nunca ambicionei ser coordenador do departamento de jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar, né, na área, eu pensava em seguir no esporte, que é uma coisa um pouco mais leve, a gente gosta. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu sou pago para fazer o que eu gosto, né? O jornalismo também não é muito diferente, mas o esporte é aquela sensação de tu estar ali acompanhando. Se eu tô de férias, eu tô lendo as notícias, eu tô procurando me informar porque não é um trabalho, é porque eu gosto, eu quero estar sabendo daquilo, né? Então, eu nunca ambicionei chegar ao posto de coordenador, seja do esporte, que eu já fui também, seja do jornalismo, mas foi um convite que foi feito pelo Ricardo Bruneto, né, quando ele assumiu aí a direção do Grupo Independente. O Paulo Rogério, que era o coordenador, tinha me indicado também, não estava querendo mais ficar no posto e assumi essa responsabilidade. Eu digo que várias vezes já pensei em mudar essa situação, porque é desgastante. A gente trabalha talvez mais com gestão, com o ser humano e com outras questões de organização do que propriamente a pauta, o jornalismo, porque é aquilo que eu estudei para fazer. Eu não tenho curso de administração, por exemplo, mas a gente acaba fazendo um meio a meio hoje em dia aqui, mas é coisa que a gente vai pegando com o tempo. Já estou quase 10 anos nessa função, fecho 10 anos esse ano na coordenação do departamento de jornalismo, agora gerência de jornalismo da Rádio Independente, e a gente vai buscando, né, contatos, informações e também com a equipe, né, que a gente tem uma equipe muito boa aqui. Isso facilita para quem está nessa função de organizar, porque as coisas elas já meio que andam por si só. Claro que é importante em alguns momentos detalhar, fazer algum planejamento. A gente tem as nossas reuniões para debater assuntos do cotidiano, pautas, enfim, mas isso com certeza facilita para que eu permaneça nessa função, porque se não tivesse uma equipe que pegasse junto, com certeza eu já teria saído. Não cheguei a trabalhar com o Lauro Matias Miller. Eu acho que eu nem conheci ele. Se eu conheci, foi numa situação um pouco diferente, assim, porque quando ele faleceu,
eu ainda estava iniciando a minha caminhada aí no jornalismo, nem mesmo nos outros empregos que eu tive, especialmente na assessoria, não tive contato com ele, assim, como eu tive com outros colegas aqui, o que, sinceramente, é uma pena. Eu sinto que eu teria aprendido muito com essa pessoa por tudo que as pessoas falam, não só quem trabalha aqui na Rádio Independente ou quem passou por aqui, mas como dos ouvintes, de ex-prefeitos, ex-secretários, empresários, enfim, pessoas da comunidade que falam da importância do Lauro Matias Miller, de como ele via o jornalismo, de como ele fazia a gestão de todo o grupo independente. Então isso é uma situação que eu gostaria de ter tido o prazer, mas infelizmente acabou que ele faleceu antes de eu ingressar na Rádio Independente. E acredito que o legado dele permanece. O legado dele permanece, a gente tem algumas frases dele aqui na emissora, né, que são características que marcam ainda hoje, né, o que a Rádio Independente faz. Ainda hoje eu escuto algumas pessoas na rua falando, né, um slogan que tinha também antes de eu entrar na rádio, que é: se não queres que a Independente noticie, não deixes acontecer, né? E frases assim, como ele sempre nos ensinou, que é melhor você informar depois, mas ter a certeza daquilo que está informando, do que querer ser o primeiro a informar, mas informar errado. Então são algumas das premissas aí que a gente segue aqui, né, através da direção, através do departamento de jornalismo, na nossa condução ainda em 2026. Além do próprio, nós temos o memorial, temos o estúdio Lauro Matias Miller, que nos fazem sempre lembrar da importância e do que ele via e enxergava, né? Alguém que foi presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, né? Não é pouca coisa. Tem alguns momentos que me impactaram aqui na minha trajetória na Rádio Independente, no Grupo Independente. Normalmente eles ficam marcados por aqueles que são mais pesados, mais tensos. Eu tive experiência e até indo como repórter também na época, em acidentes trágicos. Um deles que aconteceu em Fazenda Vila Nova, onde teve um acidente entre um caminhão e um ônibus e 13 pessoas acabaram morrendo. Um ano depois, isso foi em 2008, em 2009 teve um acidente ali no trevo de acesso a Venâncio Aires, onde as pessoas estavam indo para Porto Alegre se tratar também em termos de saúde. Também foi muito pesado. Eu me lembro do cheiro de sangue quando eu cheguei no local. Até hoje parece que eu consigo sentir aquela van destroçada, o sangue por tudo que é lado. Então isso marca bastante, impacta. Depois no IML, acompanhando a chegada dos familiares, aquele momento tenso. Isso em nível de região. Mas eu tive a oportunidade também de fazer coberturas maiores também nessa linha de tragédia. A tragédia da Chapecoense foi algo que me marcou e que nunca vai sair da minha memória, até porque jornalistas faleceram dentro daquele avião também que estava indo fazer a cobertura, né? Era a delegação da Chapecoense indo para a Colômbia e acabou caindo e morreram jogadores, dirigentes da Chape, bem como jornalistas que estavam indo fazer a cobertura. Eu me lembro de ter estado lá numa homenagem para os jornalistas, para os familiares dos jornalistas, e não teve como eu não me emocionar, pensando como a minha família receberia uma informação, porque a gente acaba estando na estrada também, ou de avião, muitas coberturas que a gente faz, né? Então ali foi muito forte, vendo aqueles caixões chegando debaixo de muita chuva num sábado de manhã, lá em Chapecó. A tragédia da Boate Kiss também, estive lá junto com o colega Rodrigo Conte na época, também foi muito pesado. A cada pai, mãe que descobria que o seu filho era uma das vítimas, enfim, foi tudo muito forte também, né? Coberturas que a Rádio Independente sempre teve o costume de fazer por ser relevante, né? Ou em termos de Brasil, em termos de estado também. Mas nem tudo é tragédia, né, gente? Já fiz cobertura aí de eleições, muitas vezes em Porto Alegre, em outros estados. Fiz a cobertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff, na época também, algo que foi impactante, algo que ficou para a história do Brasil, e também falei com muitos deputados, com muitas lideranças por lá. Talvez para fechar assim desses grandes momentos, em nível nacional, foi a cobertura da Copa do Mundo de 2014. Aí fala de uma coisa, né, que foi feliz, que eu sempre sonhei em estar numa cobertura. Acompanhei a seleção brasileira na Granja Comari, ao longo de toda a preparação, depois seguindo a seleção brasileira nos estádios. Foi uma experiência muito rica para mim, trazendo esse conteúdo lá, acompanhando a seleção brasileira. E mais recentemente, de novo é uma tragédia, mas eu acho que de todos esses momentos, talvez o mais marcante,
ou os mais marcantes foram as enchentes de 2023, as enchentes de 2023 e 2024, principalmente a de 2024, porque normalmente, eu citei alguns exemplos, eu estava indo, ou a Rádio Independente estava indo para outras regiões, estava indo para Chapecó, estava indo para Santa Maria, lá que tinha acontecido a tragédia ou envolvia aquela comunidade. Em 2023 e principalmente em 2024, a nossa região foi atingida. Quantos boletins eu e os nossos colegas tivemos que dar para emissoras da capital, para emissoras do centro do país, para falar do que a gente estava vivendo, né? E fazer a cobertura e ser o responsável também por organizar, para a gente pensar da melhor maneira. Foram dias e dias com transmissões ininterruptas, 24 horas, para dar o auxílio para a comunidade. E emocionalmente também, eu cheguei a perder mais de 6 quilos, né, naquele período, por toda a carga emocional que a gente tinha, eu aqui como jornalista, como gerente de jornalismo, mas também com a minha família, especialmente lá em Arroio do Meio, sendo impactada, não tendo mais ponte para cruzar, tendo que sair da minha casa, andar através de balsa, de passadeira, de tudo que era jeito, uma situação que me impactou emocionalmente, no sentido particular, e também aqui ao mesmo tempo trabalhando com o departamento de jornalismo. Então foram algumas coberturas importantes aqui nesses 18 anos, quase 19 anos que eu tenho de rádio independente, mas eu acho que por tudo que envolveu, essa da enchente de maio de 2024 foi a que mais me impactou, e eu espero que nunca mais aconteça. A Rádio Independente, eu acho que é uma referência. Quando a gente está em outras partes do estado e até do Brasil, a gente vê como os colegas de profissão, né, que conhecem a história da rádio, nos enxergam esse poderoso microfone. Então, acho que a Rádio Independente, para mim, é um orgulho trabalhar nessa casa há tanto tempo, fazer parte dessa história, ver o crescimento e continuarmos fazendo a diferença. Eu penso que a Rádio Independente contribuiu muito para o desenvolvimento de Lajeado, do Vale do Taquari, e vai continuar fazendo isso, né? Agora não mais só no rádio, agora com imagens, no YouTube, com redes sociais muito fortes, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site que tem milhões de acessos, enfim, ampliando as nossas plataformas, e quem sabe o que virá pela frente. Rádio Independente é, como as pessoas costumam dizer, um canhão do Vale do Taquari. Quando a gente traz uma informação, quando a gente traz uma demanda aqui, a gente sabe que ela vai ser atendida, muitas vezes já tem a resposta imediata, as pessoas se mostram felizes, a gente presta esse atendimento para a comunidade também. Então eu acho que é um vínculo, é uma história que se confunde, Lajeado e o Vale do Taquari com a Rádio Independente em seus 75 anos.